Bíblia. O capítulo é o 35. E os versículos do 30 ao 35. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidades, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e engates, e para entalhos de madeira, e para toda sorte de lavoura. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Eliabe, filho de Aizamaque, filho de Dan, da tribo de Dan. E encheu-os de habilidades para fazer toda a obra de mestres, até a mais engenhosa, e do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Eu acho que se faz necessário também ler o versículo 1 do próximo capítulo. E diz assim: assim trabalharam Bezalel e Eliabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidades e inteligência, para saberem fazer todas as obras para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor ordenou, eles fizeram. Deus poderoso, no nome de Jesus, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo nome. E pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração. Pai amado, alcança os oprimidos, tristes, abatidos pelos últimos acontecimentos na nossa cidade e em toda a região e praticamente em todo o estado da Bahia. Senhor amado, e muitas outras cidades também do Nordeste que chove, Pai amado, sem parar em algumas cidades. Que o Senhor possa alcançá-los com Tua misericórdia, com Tua graça. Senhor amado, confortando, consolando aqueles que estão abatidos e fortalecendo a mão daqueles que têm ajudado, que têm auxiliado, que têm socorrido aqueles que necessitam de tal. Levanta, meu Deus, levanta em todos os lugares pessoas para ajudar e, Pai amado, ir ao encontro dessas pessoas abatidas. E nessa noite, Senhor, nós estamos reunidos aqui, recebe o nosso culto. E como sempre te pedimos e o fazemos com muita sinceridade e interesse de coração, confronta-nos com Tua palavra, Senhor. Confronta-nos com Tua palavra e dá-nos graça e sabedoria para executá-la, para colocá-la em prática, para nos submeter a ela. Dai-nos condição para que façamos isso, meu Deus. Dai-nos submissão para que assim façamos conforme a Tua palavra nos ordena, Senhor amado. Dá-nos corações quebrantados e obedientes ao Senhor e ao Teu reino, à Tua vontade. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus. Mas eu estava lendo esse texto e me viu uma coisa, eu tenho certeza que o Espírito Santo
ministrava no nosso coração algo que eu entendo ser a graça de Deus. Eu olhava para mim mesmo, mas também olhava para a igreja. E eu entendo que Deus não precisa nem de mim, nem de você. Deus não precisa de nós para nada, para fazer nada. Mas a sua graça é tão maravilhosa, que Ele nos chamou, nos salvou, nos capacitou e conta conosco para fazer a sua obra. E isto é revelação da graça maravilhosa de Deus. Porque Ele, diante da sua soberania, diante da sua glória, diante do seu poder, olha para nós e não precisa de nós exatamente para nada. Mas mesmo assim, Ele olha para nós e Ele nos chama, nos salva, nos enche de dons e capacitações. E ainda diz: vai e faz a minha obra e eu serei contigo. Já viu a historinha daquele jumento? Né? O texto no Novo Testamento em que Jesus está prestes a entrar em Jerusalém e Ele manda que discípulos vá até uma aldeia e Ele orienta dizendo que chegando ali eles iriam encontrar um jumentinho que estava preso e eles deveriam soltá-los e caso o dono indagasse por que eles estavam fazendo aquilo, eles deveriam então dizer aos donos daquele jumento que o Senhor precisava daquele jumento. E Ele certamente deixará vocês virem. E tal como Jesus disse, aconteceu. Eles então trouxeram o jumento e Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém. Em que as pessoas tiravam suas roupas, espalhavam tiravam ramos, espalhavam pelas entradas e dizia: hosana aquele que vem em nome do Senhor. Nós até cantamos o hino do inário, né? Mantos e palmas espalhando vai, povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe já começa a ver o Filho de Deus que montado vem. Enquanto mil vozes entoam por aí, hosana que vem em nome do Senhor. Mas a verdade é que a história, uma pequena historinha, diz que esse jumento então fica muito emocionado quando vem as pessoas jogando ramo e dizendo hosana em nome do Senhor, aquele que vem em nome do Senhor. E então, um certo dia, envaidecido, aquele jumento vai até aquela cidade e ele pensa que vai ter a mesma glória, vai ser tão recebido, muito bem recebido, como naquele dia tão glorioso. Então batem naquele jumento, expulsam ele dali, porque ele agora não estava com o Senhor. Toda a nossa glória é Cristo, nada mais. Nós não passamos de pessoas insignificantes, mas que Deus olha pela sua graça e misericórdia e nos redime, nos salva, nos chama e nos redime, nos tira daquela condição insignificante e nos enche do seu Espírito, nos capacita. E agora diz: olha, eu conto com você, quem há de ir por nós, a quem enviarei? E nos coloca disposição no coração para servi-lo em todos os lugares, de todas as formas, servindo a Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. Esse texto é maravilhoso porque fala de um chamado específico, de pessoas específicas, com características específicas, para servir de uma forma específica ao Deus que chama, que escolhe. E o propósito de Deus aqui era
construir, fazer o tabernáculo, o lugar de habitação de Deus, em que o povo ia adorar, Deus ia se manifestar no meio do seu povo, naquele tabernáculo, e Deus então dá a orientação. Deus tem um zelo tão grande para a confecção desse tabernáculo, que Deus dá as medidas, Deus dá os materiais, Deus escolhe as pessoas específicas que deveriam construir cada parte daquele tabernáculo, as pessoas específicas que serviriam naquele tabernáculo, e Deus se manifestaria ali no meio do serviço de todo o povo. E Deus então chama Moisés e chama pelo nome este homem, Bezalel, e chamou também um que iria lhe auxiliar, e esses dois homens, Deus chama especificamente, Deus faz esse chamado específico, ele dá essa capacitação. Ele vai capacitar especificamente, vai enchê-los do espírito de conhecimento, de sabedoria, para eles desenvolverem aquela arte para a confecção daquilo do templo, mas eles não iam apenas ser eles seriam auxiliares, e eles iriam passar aquela arte e ensinar para outros. Então a inteligência não era somente essa capacitação, não era somente para eles confeccionarem, para eles fazerem, mas também instruiria outros em diversas artes especificadas por Deus, e esses dariam continuidade com um propósito específico. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para algumas características importantes nesse texto e uma aplicação, e as aplicações a nós como igreja do Senhor, na obra do Senhor, no serviço do Senhor. A primeira coisa que eu percebo nesse texto é o chamado de Deus. Versículo 30, como nós lemos aí, e disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. O Espírito de Deus o encheu de habilidades, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Então Deus, e a gente sabe que existem alguns tipos de chamado. Nós já falamos aqui na introdução do chamado geral, desse chamado de Deus, um chamado para a salvação. Então Deus olha para nós e nos vê perdidos, nos vê totalmente insignificantes, totalmente num lamaçal do pecado, se os irmãos me permitem usar esse jargão, totalmente enveredando na vida de pecado, e Deus olha para nós, embora não haja em nós nenhum atrativo, Deus então nos chama por sua graça, apesar de sermos quem somos, apesar da nossa natureza miserável e pecaminosa, Deus olha para nós e nos chama. Esse é o chamado de salvação, que é irresistível, quando a voz de Deus soa no coração, e nós somos chamados por Ele, então nós vimos a Ele, porque é Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar. Mas existe também, nesse texto, um chamado para algo específico. E nós sabemos que esse chamado de salvação também engloba, e nós sabemos que todos os crentes são chamados para viver uma vida de santidade. Todos os crentes são chamados para evangelizar ou para pregar a palavra de Deus, e no sentido de evangelização mesmo, de falar do evangelho de Cristo, de levar a boa semente do evangelho.
Todo cristão sabe que ele é chamado para viver uma vida de oração, de obediência. Isto é vida cristã, e isso é gerado justamente por esse chamado principal, que é o chamado de salvação. Então todos aqueles que são salvos são chamados para pregar o evangelho, são chamados para viver um relacionamento com Deus, são chamados para predicar a palavra de Deus, para testemunhar do Cristo ressuscitado, são chamados para viver essa vida cristã de santidade a cada dia e desenvolver esse chamado na nossa vida. Mas também esse texto vai nos mostrar que existe também esse chamado para algo específico. No texto aqui está falando que Bezalel, Deus o chama pelo nome e diz que ele é chamado e Deus o enche de habilidades, inteligência e conhecimento em toda obra de artífice, em toda obra de um artesão. Então, algo que é muito específico. Eu queria que você soubesse, a primeira coisa que eu quero falar com vocês, que Deus te chamou, te salvou, mas Deus também tem um chamado específico na sua vida. Talvez você já saiba qual é, e talvez você não sabe ainda. Mas a verdade é que Deus te chamou. Eu sei, por exemplo, eu tenho, hoje não muito, mas eu chegava a sonhar tocando instrumentos. Pegava um violão e dava um show. No sonho. Amo a música. E tinha vontade de ser usado na música. Mas cada qual no seu cada qual. Eu sei que Deus me chamou para a exposição bíblica. Eu sei que Deus me chamou para pastorear, para lidar com pessoas. Eu sei o chamado específico. Isso não quer dizer que eu não possa cantar, isso não quer dizer que eu não possa tocar um instrumento e fazer até uma aula de canto, fazer uma aula de instrumento, ou qualquer outra coisa que eu possa fazer em louvor ao nome do Senhor, mas eu sei exatamente qual é a área, qual é aquilo que é específico, o meu chamado é específico, o chamado de Deus é específico na minha vida, e eu descobri isso me envolvendo na obra de Deus de todas as formas. E esse texto vai me mostrar ainda que Deus chama-nos, é o terceiro tipo de chamado aqui, até para servir em lugar específico. Então, você poderia estar servindo, por exemplo, em qualquer outra igreja, mas Deus te chamou para servir aqui. Esse é o lugar específico que Deus quer te usar. Você poderia morar em qualquer outro lugar, mas é lá onde você mora que Deus te chamou para te usar. Lá naquele trabalho especificamente, você poderia fazer qualquer outra coisa, mas Deus te chamou especificamente para te usar lá nesse trabalho, lá naquela profissão. Esse é um Deus que revela a sua pessoalidade, intimidade. O Deus que chama pelo nome, o Deus que nos chama especificamente com um ministério específico, um Deus que nos chama em intimidade para servirmos em lugares específicos. E eu repito, talvez você não saiba, talvez você não tenha descoberto ainda qual é especificamente o teu ministério.
Como descobrir isso? Eu diria, antes de como descobrir isto, eu diria que você não foi chamado para ser espectador, para estar assistindo tudo acontecendo. Você não é inútil. Já diz a outra canção, não há inúteis na casa do Pai. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos devemos nos envolver com Deus e com sua obra. Todos devemos servir. E aí tem um texto bíblico que eu sou apaixonado. Dificilmente tem um texto que eu não sou apaixonado. Mas vamos lá. Acerca disto, eu sou muito apaixonado porque a Bíblia, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Então, quer descobrir qual é o teu chamado, além de você viver uma vida de oração, além de você viver um relacionamento com Deus? A Bíblia diz, olha, tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Como é que eu vou descobrir para o que Deus me chamou? Se eu cruzo os braços, se eu fico dizendo, olha, eu não sei de nada, eu não sei fazer nada, meu negócio é ficar aqui no banco, sendo espectador. Não, você não vai descobrir nunca. Olha, saiba, Deus te chamou para um chamado específico, e você precisa se envolver com Deus e com sua obra, e Deus vai te iluminar, Deus vai falar especificamente no teu coração, e quando você bem não pensar, você já estará envolvido com aquilo para o que Deus te chamou. Tem um texto uma frase de Eugene Peterson, ele diz que devemos envolver tempo, ou devemos gastar tempo. Eu estou parafraseando a frase do Eugene Peterson. Devemos envolver tempo, devemos investir tempo fazendo aquilo que somente nós sabemos fazer. O que é que você sabe fazer? O que é que você faz de melhor no reino de Deus? Entenda, o reino de Deus não se limita aqui na igreja, não, irmãos. Ontem à noite, como não sabe, nós estávamos ali, fomos ajudar a resgatar a família do nosso irmão Carlos e irmã Nelma. E a gente viu o desespero das pessoas ali. Mas eu vi pessoas ali também que estavam ajudando, que estavam auxiliando. E aquelas pessoas estavam servindo a Deus. Não sei se eram crentes, se não eram. Algumas delas, com certeza não eram. Estavam até cheirando a álcool, estavam bebendo. Mas estava ali, estava fazendo a obra de Deus. E ali não era uma igreja, ali não era um templo. Estava fazendo a obra de Deus, auxiliando outras pessoas. Hoje esse movimento dos irmãos e vai e vem. Teve um aqui que deu não sei quantas viagens, foi nesse colégio, e com a moto foi ali, pega uma coisa ali, pega outra lá. E isso é fazer a obra de Deus. É se envolver com o reino de Deus, é ser igreja. É se colocar à disposição de Deus, é saber que nós fomos chamados para servir a Deus. Isso independe do cargo que eu possa ter. Isso independe de estar atrás desse microfone ou não. Eu fui chamado por Deus para servir a Deus onde quer que seja. Mas eu também tenho um chamado específico, que eu só vou descobrir qual é, através da oração, do meu relacionamento com Deus, e me envolvido com tudo no reino de Deus. E eu vou perceber que eu tenho mais habilidade para aquela área. Então fique nessa, faça essa. Não deixe de fazer as outras coisas, mas se dedique com mais tempo a essa, onde quer que seja. Foi aí que Deus te chamou.
Lembre-se, nós não somos meros espectadores. Não estamos aqui como vamos ao teatro, como vamos ao cinema. E ouvimos até as expressões tal. Deixa eu ir para a igreja que eu vou assistir o culto. Não, você vem cultuar. Você vem servir. Você vem adorar. Você foi chamado para servir. Uma outra coisa, então, uma vez que Deus é quem chama, nós temos aí também a capacitação que vem de Deus. Versículos 31 a 33, Moisés vai falar que Deus chamou pelo nome essas pessoas, mas Deus também, Moisés disse que Deus vai enchê-los do espírito, de sabedoria, de habilidades, de inteligência. Olha só os versículos de número 31 ao 33. E o Espírito de Deus os encheu de quê? Encheu de quê? Diga comigo, capacitação. Ou, no caso, habilidades. Inteligência. Conhecimento em toda a obra de artífice, para elaborar desenhos, em todo desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para lapidação de pedras e engastes, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Perceba que, aí o versículo 35, vai novamente repetir, dizendo, e encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofo azul e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, em todo o tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Então perceba que Moisés fala, olha, Deus escolheu especificamente, e chamou pelo nome, e depois diz, olha, e os encheu do seu espírito, e o espírito que os encheu os capacitou. Então, talvez nós lidamos com o ministério, com o chamado de Deus, tal como Jeremias. E Jeremias é chamado de o profeta chorão. Obviamente ele tinha motivos para chorar, né? O povo deu muito trabalho para ele. Mas enfim, não, ele diz, olha, eu não sei falar. E o Senhor diz, não diga, eu sei falar. E o Senhor o capacita. Então Deus não somente nos chama, mas Ele nos enche do Espírito, que nos capacita, que nos dá essa instrumentalidade. E nós então dependemos do Espírito Santo. Principalmente se nós formos sinceros, nós iremos olhar para nós mesmos e iremos perceber que nós não temos capacidade nenhuma, mas Deus é aquele que nos chama, mas que também nos enche do seu Espírito e nos capacita, nos enche então dessas habilidades para fazer o reino de Deus crescer e propagar o reino de Deus e fazer a obra de Deus. Eu sempre falo com aqueles mais tímidos que eu estou para conhecer uma pessoa mais tímida do que eu. Eu me lembro que quando o Senhor nos chamou, éramos tão tímidos, nós não conseguimos olhar para ninguém. Embora tínhamos aí várias dificuldades emocionais. Eu me lembro que o pastor
nos chamou e disse que nós iríamos pregar em uma noite de terça-feira no culto de oração. E nos mandou para ir para casa. E deu vontade de não voltar mais na igreja. Chegando, preparei, como ele disse, me orientou. E quando cheguei, li a Bíblia, fechei os olhos para orar e não abri mais. Não conseguia encarar as pessoas. Eu não tinha capacidade. Eu terminei aquela noite e disse, olha, eu não fui chamado para isso. Não tenho chamado, embora tenha muita vontade. Embora isso arda no meu coração quando eu vejo alguém pregando. Mas eu não vou ter coragem de encarar ninguém. E sinceramente, irmãos, eu não acho que tenham conhecimento suficiente para pregar. Mas eu amo fazer isso, porque Deus tem me capacitado. E eu sei que Deus me chamou para isso. Eu sei que essa habilidade de pegar um texto, de falar do texto, de aplicar o texto, de encarar as pessoas, de falar sem medo nenhum, seja qual for o lugar, qualquer que seja o ambiente, quem quer que sejam as pessoas que estejam ali, eu sei que essa habilidade foi dada a mim e a tantos outros pelo Espírito Santo de Deus que nos enche. E é interessante que, quando a gente pensa nisso, em ser cheio do Espírito Santo, dessa capacitação e essa dependência do Senhor, nós, então, diz o texto que esses homens foram cheios de habilidades, de inteligência e de conhecimento. E essa inteligência, essa habilidade cheia de conhecimento e de inteligência, é para justamente obedecer aquilo que Deus manda fazer. Sabe o que fazer e faz. Sabe como fazer, porque o Espírito Santo conduz assim e faz. Lembra como o Senhor fala, lá no final do Sermão do Monte, o Senhor conta, né? E fala o Senhor fala do prudente, o cheio de conhecimento, e quem é o outro que contrasta com ele? Nécio, ignorante. E o Senhor deixa bem claro que ambos sabiam, ambos receberam o conhecimento. Ambos receberam a revelação do Senhor no monte. Ambos receberam a pregação, o ensino. E ambos sabiam o que fazer. Mas o prudente, o inteligente, o cheio do Espírito, o prudente foi aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Que sabe o que fazer e faz. Mas o imprudente, o insensato, o louco, ele sabe o que fazer, mas não faz, não obedece. Então o Espírito Santo de Deus nos mostra que nós somos chamados, e o Senhor nos capacita, nos mostra o que fazer e como fazer, e nos dá inteligência para que nós apliquemos isso, para que nós efetuemos isso, para que nós façamos, porque não adianta de nada ter conhecimento, saber o que fazer e não fazer. Então, irmãos, todos nós fomos chamados para trabalhar, para contribuir, para fazer a obra de Deus. De modo geral, mas também específico. E o chamado de Deus é para todos. Diga comigo, para todos. Olhe para o irmão que está ao seu lado agora. Não gosto de fazer isso, mas eu queria fazer isso hoje. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Não dá para ver o sorriso, né? Diga, é para todos. A obra de Deus é para todos.
Diga, para você também. Você também foi chamado por Deus. E essa capacitação do Espírito Santo que habita na igreja, que habita no povo de Deus, que habita naqueles que foram chamados pela graça, pela salvação, o Espírito de Deus habita em nós e nos capacita a fazer a sua obra. Cheios do Espírito Santo, precisamos estar capacitados. Cheios do Espírito Santo, precisamos fazer a obra de Deus. Cheios do Espírito Santo, precisamos atuar como igreja em todos os lugares, porque a igreja não é apenas aqui no templo, a igreja sou eu e é você, e aonde é que estamos plantados, devemos fazer a obra de Deus. O Deus que te chamou é o Deus que te capacita. Então não diga, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer nada. Não olhe para você mesmo, mas olhe para o Deus que te chamou, apesar de você ser assim. Apesar de você não saber de nada. Apesar de você não ter capacidade, ou você se achar que não tem capacidade para fazer nada. Ele te chamou assim mesmo, e Ele te capacita, Ele te enche do Espírito Santo dEle. E aí tem outra coisa importantíssima nesse texto. Não adianta de nada eu ter um chamado de Deus e saber disso. Não adianta de nada eu perceber que o Espírito Santo tem me capacitado para fazer algo específico. Se não houver em mim um coração disposto, disponibilidade, disposição para fazer a obra do Senhor. E olha só o que diz o versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa. Deus não somente chamou especificamente essas pessoas para um ministério, para um ofício específico. Deus não somente os capacitou, mas esse mesmo Espírito que os capacitou, os encheu de disposição. Deu um coração disposto a fazer. O que mais nós temos visto são pessoas que são chamadas, são pessoas que foram capacitadas, e aquelas que se colocam ou se acham, se dizem mais capacitadas, são as que menos se dispõem, são as que menos têm coração disposto para fazer. Sabe por que eu sei disso? Porque eu pastoreio uma igreja que tem pessoas assim. Que tudo põe um empecilho. Ou eu não sei fazer, ou eu não quero fazer, ou eu não tenho tempo de fazer, ou eu não estou disposto para fazer, ou eu tenho muitos planos, ou eu estou assoberbado, ou eu isso, ou eu acho aquilo. E Deus, e a nossa oração é que Deus não somente chame pessoas, não somente capacite pessoas, mas também que dê a cada um de nós disposição. E é uma coisa que está ligada a outra. Ore sinceramente a Deus, meu irmão. Peça a Deus para
te mostrar qual é o teu chamado. E diante da grandeza dele, você vai se sentir incapaz. Peça-o e que te capacite, te encha do espírito de sabedoria e de conhecimento. Que te instrumentalize, que te faça um instrumento dele, te capacite para toda boa obra. E o Espírito Santo, que o Senhor deu à igreja, faz isso na vida dos crentes. Mas peça também, Deus, me enche assim, meu Deus, desse Espírito, me enche assim, meu Deus, confirma o teu chamado na minha vida, específico na minha vida, me capacite, me encha desse Espírito capacitador, me encha desse poder do Espírito Santo, que me traz esta capacidade, essa instrumentalidade, mas me encha também, Senhor, de disposição para fazer aquilo que o Senhor está mandando fazer, me chamando para fazer. E é interessante que o Senhor vai falar que esse Espírito vai trazer disposição e eles vão treinar outros. Irmãos, a obra de Deus, o ministério não deve ser algo solitário, de solidão. Ninguém sozinho vai a lugar nenhum. Como foi que Jesus enviou os discípulos? De 2 em 2. E diz aqui que eles iriam capacitar outros, iriam treinar outros, e eles não estariam sozinhos. Daqui a pouco teriam uma equipe, que formaria equipe, formaria equipe. E se nós formos pensar na obra de Deus, nós precisamos ser discípulos disponíveis, dispostos, que formem outros discípulos, que ensinem outros discípulos, que vai formando outros discípulos, e a igreja cresce. O nome do Senhor é glorificado. Essa era a realidade da igreja de Atos. E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Mas como está a disponibilidade do nosso coração? É muito bonito ser usado por Deus. É muito bonito a gente entender que tem um ministério. É muito bonito, é prazeroso a gente saber que Deus tem nos capacitado. Mas melhor ainda é saber de tudo isto e ter um coração disposto para fazer a vontade e o reino de Deus. E esse mesmo Espírito que chama, esse mesmo Espírito que capacita, é o Espírito que dispõe o coração. Então, meus irmãos, me permitam dizer isto, com base nessa palavra. Se você tem um chamado, se você tem sido capacitado, e você não está disposto, para que você quer esse chamado e para que você quer essa capacitação? O versículo 1 do próximo capítulo vai dizer que eles não somente recebem esse coração disposto ou cheio de disponibilidade ou de disposição, mas eles obedecem, e eles fazem exatamente como Deus ordena que eles façam. E se nós lermos a partir dali, nós iremos ver que cada medida, que cada cor, que cada peça, que cada utensílio foi feito exatamente conforme as orientações de Deus. Isso é disponibilidade e obediência. Disponibilidade para obedecer. A gente vê, e nós que somos renovados, somos pentecostais, como queiram entender, nós vemos pessoas que buscam o poder do Espírito Santo, que buscam serem batizados com o Espírito Santo, buscam e são usados nos dons espirituais, mas depois cruzam os braços, parece que se tornam como um cangote duro, que não quer fazer mais nada.
Pastor, está desabafando? Não. É o que a palavra de Deus está dizendo. E nós precisamos consultar os nossos corações e intenções diante de Deus. Nós precisamos analisar e pensar quem é o Senhor da nossa vida. Quem é Senhor? Somos nós ou Deus? Nós somos chamados para servir a Deus ou não? O que é a obra de Deus para você? Versículo 1 do capítulo 36 diz assim, e já estou encerrando. Assim trabalharam, perceba, assim trabalharam. Ou se os irmãos preferirem, assim fizeram, assim obedeceram Misael e Aholiabe. E todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidades e inteligência, para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Versículo 1 começa dizendo, e eles obedeceram. Não somente se dispuseram, mas obedeceram e fizeram tudo que Deus ordenou para fazer. Amém? Vamos colocar em pé em nome de Jesus.